Então vamos começar, né, gente? Obrigada, Beth. Fico sentada, Beth? Eu esqueci tudo do ladinho da Como coisa. você quiser, Mabel. Tá bom. Ju. Então, Peraí, Deixa eu te apresentar, me ninguém te apresenta. conhece aqui. tá bom. Não, apresenta, por favor. Não, vamos fazer direito, né? Está sendo gravado. Por favor. Sim. Vamos ficar Vamos sérios. nos compenetrar. Pois é. Então, bom dia. Primeiro, obrigada, né? Da gente estar aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que estar feliz, né? De estar de volta presencialmente, porque é duro, né? Remotamente é duro. E a gente tem essa mesa hoje que vai falar um pouquinho de tradução com a Conce, Maria da Conceição. Eu acho sempre que é Vince, É Vince. É Vince. Eu não sou vice, eu sou Vince. Ah, você não é vice, você é Vince Prova. E Maria Cristina Ribas e a Mônica, que não veio, mas eu vou tentar dar uma palhinha depois para vocês da pesquisa, não, um projeto que ela fez que é muito interessante, eu acho que é legal as pessoas conhecerem. E a gente vai começar com a Conce, né, Conce? Tudo bem. Muito Bem-vinda obrigada. de Volta Redonda. Graças a... Não, de Barra Mansa. Ah, de por Barra favor. Mansa. Eu ia falar assim, pra mim é tudo a mesma coisa. Não, não é não. É tudo por ali. E nem a gente faz com a América Latina. É que nem a gente faz com a África, né? Tudo é africano. Desculpa. Não, ok, gente. Vocês estão ouvindo? Não estamos. Então tá bom. Então, esse O microfone tá bom, Tá né? desligado. Não tá, não? Foi agora? Hein? Tô falando bem pertinho, né? Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Vai. Não ligou? Será que a Vê se tá gente ligado. ligou? Não. E agora? Agora falou. Agora tá bem? Tá. Né? Então, esse é o nosso trabalho. Vou direto para ele, porque tem bastantes slides. Então, vou começar lendo o resumo para dar uma ideia geral do que se trata. Contrariando o senso comum, que pensa a tradução como fundamentada na garantia de uma transparência entre as línguas, o seu fazer se mostra problemático, como nas dificuldades encontradas na falta de palavras ou expressões na língua-alvo que substituam, de modo ótimo, conceitos nomeados na língua-fonte. A mudança se torna obrigatória, daí o poder e a responsabilidade do tradutor. Segundo, tempo e espaço, questões como colonizador e colonizado, letra e sentido, presença feminina, afirmação racial, política e outras entram em cena. Tal diversidade instigou as diversas maneiras de pensar a tradução, bem além do conflito fidelidade versus liberdade. Indubitavelmente, ela oferece campo para muitos e frequentemente opostos modos de teorizar. A questão central, entretanto, é como ocorre a interação entre o self e o outro. Este trabalho pretende esboçar uma visão seletiva das principais correntes teóricas da tradução até agora e alguns de seus desdobramentos, principalmente trazidos do Glissé, 2003, e mostrando a busca de uma ética para a tradução, o que pode ser a resposta para acomodar as diversas correntes em uma solução justa e possível. Então, a tradução começa por uma falha e se busca a ponte para a alteridade. O Valéry, ele diz que por maior que seja o nosso conhecimento, vai ter sempre alguma coisa na linguagem estrangeira aonde nós não chegamos. Então ele vem com aquela belíssima metáfora de amor, né? As literaturas se entregam ao leitor que as deseja, mas se mantém o fino tecido que não pode ser transposto. Entretanto, os amores são fecundos. O mal entendido cria algo novo, diferente. E assim as obras, né, não são as mesmas nas diferentes traduções. Essa criação é a tradução, a consequência admirável de uma falha de compreensão. Glissé, na mesma
Toada diz que a tradução nasce de uma falha, que é o desconhecimento. Porque se nós pudéssemos falar a língua do outro, obviamente não precisaríamos traduzi-lo, né? Mas, como não sabemos falar todas as línguas, a tradução é a única maneira de levar, trazer, sabor de uma língua para a outra, entre tempos e espaço, o mais perto de possibilitar a universalização de conhecimento e o que possibilitaria à vista do outro uma comparação com o self, criando um terreno propício para a brotação de novas formas de ver o mundo, de agir e de se abrir de fato para o diferente. Essa última questão eu acho bastante importante, né? Então, eu usei um trabalho da minha querida Nibice. Ela faz uma revisão de literatura das principais tendências da tradução, que começou na Segunda Guerra Mundial a ficar forte por causa da necessidade, né? E ela traz muitos exemplos, muitas discussões, enfim, pessoas dessas áreas da ciência, da literatura, das letras. Então, aqui o que eu fiz foi compilar, né, alguma coisa que eu achei bem importante e, claro que para dar uma latitude maior eu não me aprofundei, né? A meta é proporcionar uma visão panorâmica da tradução e suas teorias. Não, pode ficar. Mas não tenho a pretensão de estar completa, mas que possa ajudar os pesquisadores. Quem pesquisa tradução vai ter bastante sugestão de pesquisa aí. Bom, começamos com, será que conseguimos chegar no sentido do outro? O Berman, ele faz a Lecture de l'étranger. Ele fala da provação, da grande dificuldade. Ele já, né, coloca assim. Então, essa é a natureza disfórica da alteridade. Nós bem sabemos disso, né? Aqui mesmo no Brasil nós estamos vivendo esse momento. Entender o outro é muito complicado. A alteridade pode ser na direção de quem manda a mensagem ou de quem recebe a mensagem. O primeiro caso seria o trabalho evangelizador e o segundo, o alvo social ou político determinado, como o nacionalismo, o feminismo. Você considera a tradução como um trabalho validado, como uma garantia de confiança. Então é uma coisa muito séria. O agente de tradução teria muito poder e muita responsabilidade. O tradutor se expõe ao perigo de traduzir o que não deveria, a seu risco. Olha para São Jerônimo. Quando São Jerônimo fez a tradução da Bíblia, ele ficou encastelado com um grupo de tradutores e, então, imagina se ele traduzisse diferente do que os papas queriam, né? Então, isso, mesmo que ele diga, estou fazendo o meu trabalho, ele pode ser questionado. Para quê? Com que fim, né? Então, a Bicê acredita que aí esteja a base funcional dessa metáfora de fidelidade e servidão, que acompanha a tradução desde séculos. Bom, nós já falamos que o desenvolvimento grande da tradução aconteceu com a Segunda Guerra, porque o desenvolvimento tecnológico já então unia, né, juntava o mundo, então as coisas tinham que ir muito rápido pelas fronteiras em línguas diferentes, né? E, enfim, mas a tradução era feita conforme o signo linguístico e conforme associo, se o significado tem sentido diferente em línguas estrangeiras, a tradução seria impossível. O cão, né, eu dei esse exemplo, o cão que para franceses é um ser muito amado, da família, né? Já para os árabes é uma coisa suja, que não pode chegar perto, e para os orientais, né, coreanos, da comida. Então, cão não é a mesma coisa nas diversas línguas, né, e culturas. Mas Jacobson já contestou essa impossibilidade da tradução, porque ele diz que
significado de um signo é a sua definição. O signo é definido metalinguisticamente. Não tem nada que ligue a palavra copo com isso aqui, a não ser uma questão de... Se diz, assim é a palavra. Não tem uma coisa essencial. Poderia ser glass, ou como é que se diz, verro, não é isso? E, bom, então, já que você explica, né, o objeto, o significado pode ser traduzido numa língua estrangeira do mesmo modo que ele pode ser explicado na própria língua. Se eu te perguntar o que significa uma palavra que eu não sei, você me explica, né? Então, bom, Monan questiona a inexpressibilidade do outro também. Ele diz que justamente onde há mais diferença, né, é que se percebe que a linguagem consegue resolver isso. A linguagem resolve esses problemas, né? Bom, então o próximo passo nas teorias, nessa caminho da tradução, seria não evidenciar a diferença, mas evidenciar a possibilidade, a proximidade, né? A possibilidade de uma nação humana gerou os direitos humanos. Isso já é uma grande coisa, né? E Jacobson diz: toda experiência cognitiva e sua classificação é transmissível em qualquer língua existente. Me parece que está bastante correto. Bom, então, vamos procurar os universais. A nova virada da tradução, eles falam translation turn em inglês, né, então virada, buscou os universais, que é a possibilidade de encontrar o traduzível entre as culturas. O Naida achou justamente esses universais na linguagem. Então, ele diz que, né, na sintaxe, que todas as línguas têm os objetos, os eventos, né, os relacionais e um conjunto finito de estruturas que juntas podem fazer qualquer coisa. O conjunto de estruturas básico é finito e o conjunto complexo é infinito, né? As línguas também têm, segundo Naida, uma estrutura superficial e uma estrutura profunda. A estrutura profunda é que traz as semelhanças existentes. O sentido deve ser transferido onde as línguas nessa estrutura profunda. Só para... você tem que buscar a forma na qual está inserido o sentido. Por exemplo, se você falar assim, a lei foi aprovada, o sentido profundo seria: o governo aprovou a lei. Não é a lei foi aprovada. Isso é um sentido superficial. Então você tem que buscar o sentido profundo e ali você traduz, né? O Naida reflete Humboldt. Cada língua é um eco singular da natureza universal do homem, donde traduzibilidade é o princípio básico da humanidade. Porque se as línguas que atingiram um nível superior de educação têm suas próprias visões do mundo, então deve haver uma relação delas, não apenas entre si, mas também com a totalidade de todas as línguas concebíveis. Benjamin já complica as coisas. Ele fala aqui: todo parentesco suprahistórico das línguas consiste antes no fato de que, em cada uma delas como um todo, pretende-se uma e a mesma coisa. Entretanto, isso não pode ser conseguido por nenhuma delas sozinha, mas pela totalidade de suas intenções, mutuamente complementares, a língua pura. É uma coisa meio teológica, né, do pensamento. Então, tradução seria um triângulo onde a forma não é central, justamente porque a forma é que impede a tradução, no caso, né? O sentido seria o ápice, porque o sentido é universalmente compreensível.
Benjamin diz que a tarefa do tradutor é apontar o domínio predestinado, inacessível, onde as línguas se reconciliam e se tornam plenas. Ele oferece ao tradutor a missão impossível de buscar, sem conseguir encontrar, traduzir a alteridade absoluta de um eu transcendental de essência divina. Uma coisa bastante, coitado do tradutor, né? Mechonic critica o modelo de Benjamin, dizendo que a tradução ocorre a nível textual, na textualidade, e não no material, a própria língua, e nem mesmo na intenção da língua-fonte ou da língua-alvo. O ensino de transparência e apagamento na tradução, a busca do natural, significa a manutenção de um estado mítico pré-Babel. Trata-se de apagar Babel. Diante de tudo que foi dito e proclamado, continua a prevalecer a atitude que vê a diversidade das línguas como um mal entendido, como um mal a ser erradicado, ou exibido como doença infantil de alteridade. Esses são os modelos, então, ocidentais dominantes da tradução. São focados no signo, mas são divergentes quando a importância do significante, a materialidade da palavra, do significado, a ideia sem materialidade. Discordam quanto ao texto. No modelo linguístico, o sentido não tem lugar entre os significantes do texto, porque o sentido tem ligação com a situação externa, claro, né? Mechonic vê o texto como organização de um sistema discursivo em que os elementos se interligam e produzem sentido. Então, os modelos ocidentais, né, da palavra, do texto. Bom, tradutor no centro. O texto poético, segundo Mechonic, é o texto com forma sentido, então, forma santa, que fala, né, que funde o sujeito da escrita ao objeto texto. E a tradução é um sistema de linguagem próprio. A linguagem é um conflito entre a intenção de reforçar o mesmo, o self, ou a de buscar o outro. Então, a linguagem da tradução ou quer reforçar a si mesmo, a sua língua, a sua cultura, ou quer buscar o outro e fazer isso, né? O outro. O tradutor é mediador central nesse processo. Ele vai observar esse encontro histórico entre as poéticas de duas línguas e produzir uma nova linguagem. A alteridade, o self, nessa maneira de pensar, o self não está nem acima, nem ao lado, mas ele está dentro do outro. Cristevá e Foucault não estão fora dos modelos presos à letra ou fora dos modelos linguísticos. Elas estão para outra coisa. Eu estou de costas para vocês. Não, querida, não. Nem se preocupe. Então, Cristevá criou esse termo, signifiance, sei lá que se fala assim, trabalho de diferenciação e confrontação é praticado dentro da linguagem, com oportunidades de dar novos sentidos, retirar do inconsciente, sair dos desdobramentos habituais, automáticos, abrindo novas possibilidades. Necessidade de reconhecer a alteridade do texto traduzido e assumir a presença do rei enunciador no texto por ele produzido. Mas, elas dizem, a tradução não é arbitrária, você não faz o que você quiser. Muitos tradutores faziam o que eles queriam, né? Muitos. Ezra Pound, ele falava assim, não interessava para ele traduzir para dizer a mesma coisa. Isso mesmo. Coisa Legal. boa. Muito bom. Mas enfim. Os franceses também suportam. Não é? Não é? Aí vem o ethos da tradução. Berman, ele fala do etnocentrismo, a tendência prevalente na tradução ocidental. É uma prática que traz tudo de volta à sua própria cultura, normas e valores, e vê tudo que está fora, ou negativo, ou merecedor de anexação, adaptação ou apropriação para seu próprio enriquecimento cultural. É aquela coisa bem, né, colonizador e colonizado, né? Trazer para cá. Venuti fala que a função de traduzir é a assimilação, a inscrição de um texto estrangeiro
com inteligibilidades e interesses domésticos. Vamos ver. Essa relação com a alteridade cresce na catequização, onde fica a cargo do homem branco de ter que levar a civilização aos colonizados, como foi a catequese dos índios canadenses, chamados de selvagens. Um padre católico e um pastor protestante criam, o primeiro, uma escrita hieroglífica para ensinar o catecismo aos índios, tudo com desenhinho, e o outro, textos bíblicos facilitados com escrita fonética para ensinar a ler. Por exemplo, olha lá, First Reading Book. Como é que ele escreveu First Reading Book? Né? Então, isso mostra aquela forma de ver os indígenas como seres infantis, inferiores, né? Posição de superioridade do colonizador. A tradução seria um instrumento de elevação do nativo. E a forma de traduzir segue o modelo linguístico. E se reconhece, ainda que ela conte esse caso dos colonizadores, do padre e do pastor, ela reconhece a importância que eles tiveram para guardar, né, a memória desses textos, dessas nações, senão teria se perdido. Então, as teorias de base linguística ou literária não deram muita atenção às consequências políticas e sociais advindas das manipulações em tradução. E foram os antropologistas que prestaram atenção nessa questão da alteridade. Hoje há uma onda de livros e artigos cujos temas associam tradução com poder, pós-colonialismo, nacionalismo e questões feministas. Tem havido um interesse renovado na história da tradução e a projeção do olhar acadêmico para além dos limites do mundo ocidental. Passou-se a reconhecer que a ética da diferença pode coincidir com uma ética de resistência. Por resistência, entendemos o desejo de um indivíduo ou grupo não traduzir uma língua ou não ser traduzido em outra língua. Duas formas dominantes são resistência estética à tradução e resistência política à tradução. Essa resistência estética é dirigida ao reordenamento dos sentidos para estimular e intensificar a experiência da realidade estrangeira. Já a resistência política, relutância em traduzir ou ser traduzido, como modo de proteger uma identidade que se percebe estar ameaçada por um grupo ou outra língua. Venuti faz isso direto. Então, vamos ver aqui. Olha lá o Venuti. Ele vê que a língua inglesa é a língua mais traduzida de todas e a que menos traduz de todas. É claro, se ele é o mais traduzido, por que ele tem que traduzir? A estratégia, então, contra a hegemonia seria trabalhos estrangeiros que o cânone ocidental desconsidera, trazer para a língua dominante palavras e expressões escondidas dentro. Então, vem um texto, por exemplo, o Venuti escreve em inglês, né? E ele puxa palavras que não são as palavras do cânone tradicional, ele puxa de regiões mais simples, mais, né? Regiões menos conhecidas, menos presentes na escrita. Né? Com isso ele faz essa resistência e ele traduz também os orientais, os árabes, essas, que ficam geralmente de fora. Textos estrangeiros estilisticamente inovativos convidam tradutores da língua inglesa a criar socioletos marcados com vários dialetos, registros e estilos, inventando uma composição coletiva que questiona a aparente unidade do inglês padrão. O objetivo da tradução minoritária, seria essa que eles querem fazer, é nunca conseguir a maioria, nunca erguer um padrão novo ou estabelecer um novo cânone, mas promover a inovação cultural, assim como o entendimento da diferença cultural, multiplicando as variáveis dentro do inglês. A minoria é o devir de todos. Bom,
Tem a tradução como resistência e reparação, né? Clamar pela própria alteridade, manter o direito de fala. Esse projeto parte das feministas, por exemplo, como Lotte Binière e Harwood. Tradução é o locus da visibilidade da mulher na linguagem e no mundo. Então, por exemplo, tem eles fizeram a tradução dessas 3 francesas que escreveram nos séculos 18 e 19, e essa tradução, Translating Slavery, traduzindo a escravidão, contribuiu muito para a discussão sobre a abolição da escravidão e questão racial. Então, isso já é resistência e reparação, né? A tradução reparativa nacionalista, por exemplo, né, que procura a identidade nacional. O quebecois, né, a língua lá do Quebec, com a sua identidade emergente, que não a língua do Quebec não é inglês, que é a língua majoritária no Canadá, nem é o francês europeu, que tem um status de superioridade, resumida, né? Então, a estratégia que eles usaram foi criar palavras, criar formas de dizer, criar, enfim, estruturas diferentes, e inventaram o quebecois, que é a língua que marca o território deles. E é bem, a Beth, vocês aí do francês, vocês já ouviram, é bem diferente do francês de Paris, né? Que eles mesmos Se chama Joual. Joual, o Joual. Crioulo que eles falam. É isso mesmo. E você entende bem? É fácil? Não, é difícil. Os alunos, quando faziam perguntas, não entendia nada. Tinha que traduzir. Fala devagar porque eu sou estrangeiro. Não podia dizer, eu não entendo o seu francês. Fala devagar porque eu sou estrangeira. Aí, falando devagar, você entende. É muito diferente. É muito. É bem diferente. bem- Joual é a palavra que eles usam para falar cavalo, cheval. Olha que diferença. Chuara. Você já mostra que é o máximo da diferença. E mesmo a pronúncia, né, Beth? É bem complicado. Fora mistura, né? É isso que eu ia falar. Muito misturar. Sabe assim? Não, mesmo no vocabulário, né? Assim, algumas. Eu nunca fui ao Canadá, mas as séries que você vê canadense. Toalete, eles não falam, eles falam WC. Porque Vai toilette ser em mais inglês fácil. significa privada. WC também. Não. Não, WC no francês é o lugar que só do pipi cacá. Ah, tá. Porque Entendi. o outro é salle de bain, toilette, mesma mas o coisa. lugar que tem só privada. a privada é WC também. Ah, tá. Então, em inglês, se você falar I'm going to the toilet, você está falando eu vou à privada. É muito estranho, né, no nosso ouvido. Então, bom, existe uma ideia de hibridização quando há, num lugar, muitas línguas diferentes, como no caso da Índia. Então, essa hibridização possibilita a emergência de identidade aberta e mista, onde a alteridade se enriqueceriam mutuamente, né? Barba diz que os espaços em que as línguas e culturas se articulam iniciam novos signos de identidade, lugares inovadores de colaboração e contestação. É na emergência dessas frestas, a sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença que a experiência intersubjetiva e coletiva da nação, interesse comunitário ou valor cultural, são negociados. Eu acho que a Annie dá um exemplo de um colégio na Índia, era um colégio britânico, né? E o diretor, num discurso, fez todo o discurso na língua deles lá, naquele lugar da Índia, não em inglês, apesar de ser uma escola britânica, mas de repente foi fazer as homenagens, aí fazer as homenagens em inglês. Isso é uma ideia de hibridização, usar as duas línguas, mas parece meio complicado, enfim, não sei. O modelo pabeliano de traduzir o intraduzível, que fica entre as culturas, me lembrei daquele professor da UFRJ falando de traduzir o espaço fantasmagórico, lembra, Beth?
Minha defesa. Jacques, se eu não me engano. Marcelo. Não, acho que o nome dele era Jacques. Marcelo já. É. Então, isso é. Falou na. Foi da minha banca. É. Então, Humboldt fala que cada língua carrega um fragmento do selo quebrado de Babel. E do mesmo modo, cada cultura traz a semente da natureza universal do ser humano. Mas a hibridização, sendo a recuperação desses pontos de diferença, onde as linguagens e culturas se tocam, aí ela se torna redundante, donde local e morte da tradição cultural. Quer dizer, se fosse um espaço onde não há mais a diferença, então para que tradução? Justo ali. Né? Iser e Lepeny falam da traduzibilidade como a imagem do in-between, aquele que está no meio, né? A fronteira. Ao aproximar culturas sem retirar-lhes especificidades. Reciprocidade é inerente à tradução, porque ela aproxima alteridades. Trazer a alteridade cultural para seu próprio sistema de referência, então isso precisa fazer, que precisará ser ajustado. Essa transposição vai contra a ideia de hegemonia de uma cultura sobre outra. Assim, a noção de traduzibilidade emerge como um conceito contrário a uma mútua superimposição de culturas. O espaço entre não pertence a nenhuma das culturas que se refrata. Isso lhe dá uma condição de autorreflexidade, que só pode resultar em um aumento de autoconsciência de uma cultura que se vê refratada no espelho daquele outro encontrado. Além disso, tal oportunidade permite sair da própria cultura em que se está, de outro modo inextricavelmente preso, e o distanciamento de si mesmo torna-se cada vez mais necessário em um mundo que encolhe e onde culturas diferentes estão sempre se encontrando. Ato de tradução como descrito é improvável, porque traduzir ocorre em um tempo e um espaço, eivados das contingências, situações e as questões locais de um local e uma época. Entretanto, sua base dialógica permanece válida. Refletir sobre traduzibilidade, sobre reciprocidade cognitiva, nos obriga a situar a tradução além dos limites estreitos do logos. A tradução é ela considera um trabalho cognitivo do que um trabalho que fica só na troca de palavras. A alteridade, os eixos da tradução, fusão do self com o outro, e identidade, separação. Então a alteridade trabalha assim, ou fundindo ou separando. A ausência essencial, a tradução ocorre entre línguas e grupos diferentes. Então tem que sempre pensar a relação de poder. Desenvolver uma ética da tradução com urgência, por causa da geopolítica mundial se reordenando, novas nações surgindo, necessidade de comunicação especializada em todas as áreas de interação humana. As nações ainda não, para que as nações ainda não desenvolvidas tenham acesso a todas as palavras, né, a tecnologia trazida pelas nações que estão, nesse momento, gozando da situação de supremacia. Se não se fizer isso, essas línguas dessas nações poderão ser substituídas pelo inglês. É o que vários países, por exemplo, deixa eu me lembrar, as Filipinas, eles têm a língua deles, se chama Tagalog, mas a língua da educação, eles falam assim mesmo, the language of education é inglês. Então eles escrevem. Mas isso acontece com o francês também. Se você pegar os países árabes colonizados, Isso. a educação se faz em francês. Então. E eles falam árabe. Pois é. É o que eles. Então o francês é a língua Da educação, da escola, é isso mesmo. É um horror isso lá. É. Imagina, então. Da É a universidade. língua que você vê o jogo de poder. Então, é justamente esse jogo de poder mesmo, né?
penso na África, um país que tem tantas línguas, tantas línguas, né? E aí vai usando uma só. E aí é uma só assim, né? Aí eu estou Mas- lembrando do que é que vai ser homenageado hoje. É. Em inglês vai desaparecer. É, porque isso são que eu acabei de tantos anotar inglês. isso aqui, ó. Não é? Tantas, mas você pega um indiano Eu entendi. falando inglês, pega um australiano falando inglês e pega um, sei lá. Eu sei. Hoje Vai existem mudando. vários ingleses. Exatamente. Eu sei. Pega um britânico e um americano, é água pro vinho, é outra língua. É diferente. Então, a minha filha, que foi do Circo du Soleil, ela tem uma história interessantíssima, que a língua, e originalmente que eles falavam era francês, porque era de Montreal, né? Mas aos poucos foi entrando gente, vários países que não falavam francês, então eles falam inglês, assim, que é um de cada país. Aí tinha um dia que estavam todos conversando, tinha um australiano que saiu para ir ao banheiro. Quando ele voltou, ele virou para lá, o que vocês estão falando? Ele falou a sua. Nossa. Cada um estava falando de um jeito completamente diferente. Então é uma coisa que Mas tem também, Beth, assim, a questão da pronúncia, né? Não só isso, porque eu me lembro de uma vez eu estava em Roma até e eu ficava prestando atenção, essa coisa de gostar de línguas, né? Esse fulano esse é da onde, esse é francês, esse é espanhol, né? Aí de repente entrou um lá, eu custei para entender que língua essa era português, mas era português de Portugal, né? Estou falando um pouco diferente. Mas como assim, só para uma parte aproveitar Ah, a sim. questão do português, a Alcida, né, aquela nossa amiga, né, colega, ela uma vez estava em Portugal com a outra professora, a Lídia, né, e aí estavam num ônibus de excursão, conversando, não sei o quê, de repente uma portuguesa virou-se para elas e perguntou, né, algo mais ou menos assim, que raio de língua é essa que vocês estão a falar e que eu estou a entender direitinho. Isso é piada de português. É, a sua. Não, mas- Minha senhora, é a sua. É. A Alcida que não tinha muita paciência, né? Aborrecida. nós tivemos essa experiência com uma estação de trem em Nice. Eu e Paulo conversando, chegou uma moça, virou para a gente, eu não sei o que está não foi até não. Ela virou para mim e Mita, falou Beth. assim, posso ficar perto de vocês? Porque vocês estão falando uma língua parecida com a minha. Meu Deus. E eu queria ir à casa de banho e eu não consigo, porque não sei perguntar. É muito engraçado. E eles acham, assim, quer dizer, eles que eu digo, né, as pessoas mais simples, assim, eles acham que nós não sabemos falar. Nós falamos tudo errado. Como os ingleses acham. Ah, não, nós falamos o nosso português, que devia chamar brasileiro, inclusive. Não, mas eles erram muito, a gente erra muito o pronome, né? Então, a gente tem, para mim, já é um outro dialeto. Nós falamos brasileiro. Não é um outro dialeto. Mas quase vai virar. Sei que a gente fala português. É uma variante. É uma variante, eu sei. Não é um isso. português. Mas você vê a colocação. São vários portugueses também, também. tem cada região. A questão da colocação dos pronomes é muito diferente mesmo. Os pronomes, Hã? e assim, para mim fazer, que virou Não, gente, eu vejo colegas da universidade falando para mim fazer, entendeu? Então, Isso daqui a uns anos vai estar na norma, com certeza. e toda vez que eles diziam para mim, Aí você leva. barato, eu olhava assim. Essa eu acho me menos lembro. grave. Para eu Sabe o que me faz tremer? Eu tenho que vir amanhã. Posso vir? Posso vir? Ou então, pode vir. Tem que vir. Isso é criança Eu brincando. quero morrer. E quando eu te ver na praia? Eu vou vir, Quando eu te ver na praia. Quando eu te ver na praia. Não, esse é mais difícil, acho que. Mas isso já virou nosso português fala. Mas lembra que o Saramago Nem te diz, conto. Beth, Saramago fala que nós temos muitas línguas na língua portuguesa. Mas eu Então, acho tem que a isso língua aí vai falada, normalizar, gente. Eu vejo assim, Eu acho o que eu vai entrar. vejo, vamos se encontrar?
Isso eu Isso direto. eu vejo colega Isso é com doutorado, pós-doutorado. Mas isso, gente, vai É isso direto. vai Nós vamos se normalizar. encontrar? Vamos se ver? Vamos se ver hoje? Isso vai normalizar. Olha, eu aprendi no francês que quando você tem aquele pronome neutro do on, Uhum. você não faz o acordo. Não, quando você tem on y va, né? O on, que é o agente, você não faz. Eu aprendi lá no século XX, né, gente? É que você não faz o acordo como a gente não faz com a gente. Agora tá normalizado, você faz. Todo Então, mundo faz. muda, Fala, muda. oné. Se é oné, se sou eu e Cristina, bota concordância no feminino plural. É como se eu falasse, a gente é muito feliz. Não, feliz não vai dar. A gente é muito. Amigas, a gente é muito amigas. Mais ou menos. Eu aprendi que quando era on, que era o agente, eu não faria. Eu não faria o acordo. Agora se faz. Outro dia até me corrigiram porque eu não fiz. Mas olha, teve um professor aqui na UF, eu não consigo me lembrar, acho que era Fernando o nome dele. E numa aula ele falou das coisas que iam mudando em português, e ele ainda falou que uma pessoa falou assim, passeando no campo, ele viu uma pessoa falar, quis boi bonito. Então, Que era muito boi. Quis, botou a primeira palavra no plural, que é a única que ele não deveria botar, né? E a outra ficou no Porque a singular. tendência do português no Brasil é o plural do artigo, né? Para economizar, né, gente? Os meninos, Os meninos pequenos, amigos. as mulheres, As mulheres fica Isso eu falo. As crianças estão aí. A gente fala, gente. Deixa eu terminar Não, isso você aí não pra você ficar fala na aqui, cabeça. não vou falar, mas assim, os meninos chegaram, economiza, gente, é muito, ainda Eles mais falam nós que é aqui economia. do Chamam Rio. isso de economia. Eu falo ch direto. Se eu me ouvir no celular, eu fico é insuportável, porque eu faço ch. Aí você falar, os meninos chegaram, não, vamos botar mais um adjetivo. Os meninos queridos. É insuportável, economiza. Eu acho que isso tinha que normalizar. Eu não faço, mas eu acho. Eu acho mesmo. E acho que todas essas coisas que a gente apontou tem que normalizar, gente. A gente não manda na língua, não Queira ou é? não queira, vai mudar. Não é decreto, é o falante que Mas tem comanda. alguns exemplos que fazer isso muda o sentido. Ah, mas aí é Por diferente. exemplo, as mulheres dá uma conotação Negativa. pejorativa. Então eu acho que não é só uma questão mecânica Tem de muitas de Mas aí a coisas. gente não fala as mulheres, fala só os homens. Entendeu? Eu acho que é o falante que vai, que comanda, não é o decreto, não é a academia, não é, sabe? Eu acho. Vamos acabar. Vamos acabar. Então, Eu não conto, eu sou uma coisa horrível na mesa. Bom, a gente já falou aqui. Simone, eu gosto de você contando. Tá, Que horas são? vamos lá. Que horas são? Não tenho nem relógio. Que horas são? Eu também relaxei porque não tem a Mônica. É isso. Bom, Eu não vou falar. Vou, mas o meu é 5 minutos. então vamos embora. se você tivesse uma mesa para valer, Mas aí eu já tinha. Mas aí, né? decidido dessa mesa, eu te Já tinha mandado você parar. 20 minutos. Vamos lá, Conta. Está falando da necessidade da tradução, por exemplo, né? Porque lá também nas nações que saíram da União Soviética, antiga, né? Precisam ter as obras, precisam das traduções em russo, porque não tem tradução nas línguas delas, que são parecidas com o russo, mas não são o russo, né? E aí vem essa questão. A tradução é inviável? Não, porque no esforço de resolver dificuldades causadas pelas diferenças, a tradução as evidencia, né? E essa percepção das semelhanças no mundo, aprender o mundo em um conjunto de textos sucessivamente traduzidos. Tá. Paz fala que a própria língua já é uma tradução do não verbal para o verbal. A própria língua já é uma tradução. Né?
E assim cada texto é único e é a tradução de outro. Teóricos tentam propor instruções mais ou menos rígidas para a tradução, de modo que ela possa ser recebida e avaliada como um texto literário, ou seja, modos de enquadramento que possam nortear o fazer tradutório e sua avaliação no campo da literatura. Entretanto, quando a tradução do texto é outro texto literário, aí esse não fica do lado do outro, nem abaixo, ele fica, né, um dentro do outro, porque um contém o tecido do que o outro é feito conforme trabalha. E então, compartilhando esse tecido literário que se formou, né, que formou o primeiro texto, esse segundo é literatura, em relação à tradução de literatura, né? Borges diz que seria possível julgar com equidade o texto-alvo e o texto de partida se não se soubesse qual é a tradução. Mas já que se sabe, o texto traduzido é sentido como inferior. É difícil combater com ideias o que é percebido fora do nível intelectual, ainda que seja tão bom como ou até mesmo superior ao primeiro. O autor reflete da época que escreveu seu texto, que algum dia a tradução será considerada como algo em si mesmo. Eu já vi textos traduzidos que eu achei melhores do que o original, principalmente em música. Principalmente em música. Dizem que o Paulo Coelho é assim, né? Deve ser. Beth tem um problema. Parece, Tem uma tradutora do Paulo Coelho. parece que a francesa é melhor do que o original. O que é? A sueca. Pula, Gabriel. Então, as maneiras de pensar a tradução Vou ler um Paulo Coelho. atravessando linguística, semiótica, antropologia, psicanálise, vê que obviamente que é diferente, né? Um texto médico deve buscar a máxima exatidão, como um estudo de linguística ou de informática. Tudo que se refere a ciências e a tecnologia tem que ser traduzido com a máxima urgência, para que o conhecimento que muda o mundo com cada vez maior velocidade possa beneficiar todos os espaços da Terra. E agora, a tradução de literatura tem que ter um tratamento diferenciado. Sim. O belo por si, Borges diz, chegará o dia em que os homens cuidarão muito pouco dos acidentes e circunstâncias da beleza. Cuidarão da beleza em si mesmo. Talvez não cuidem, Obrigada. sequer dos nomes e das biografias dos poetas. Portanto, aí, né, não olhar por que a tradução, ver a tradução, o texto é bonito, tá bom, né? Em se tratando de literatura, a tradução pode vestir seu traje de gala ou a fantasia, reescrevendo um texto de acordo com a corrente teórica, competência e dedicação de quem traduz. O texto renovado será um traje novo e poderá servir a propósitos de realçar uma cor, uma joia, um combate, uma roda de carroça que esmaga uma rosa, como no conto de Oscar Wilde, The Nightingale and the Rose. Como a arte, a literatura, original ou traduzida, é lugar de mudança, de liberdade. E, chegando agora com Humberto Eco ao final, a conclamada fidelidade não é um critério que leva à única tradução aceitável, onde devem ser revistas até mesmo a soberba e a condescendência sexista com que se olha às vezes para traduções belas, mas infiéis. A fidelidade é, antes, a tendência a acreditar que a tradução é sempre possível se o texto-fonte foi interpretado com apaixonada cumplicidade. É o empenho em identificar aquilo que, para nós, é o sentido profundo do texto e é a capacidade de negociar a cada instante a solução que nos parece mais justa. Se consultarem qualquer dicionário, verão que entre os sinônimos de fidelidade não está a palavra exatidão. Lá estão antes lealdade, honestidade, respeito e piedade. Isso conforme o nosso Humberto Eco. Pronto, assim termino. Eu gostaria, em dias de homenagem, eu gostaria de homenagear a Nikici, que foi uma pessoa que a Beth até
me apontou e que foi maravilhosa no meu caminho. Obrigada, gente. Bonitinha. Quer trocar comigo, Cris? Oi? Quer Não, trocar? que eu Não, não acho que vou vem fazer aqui, PowerPoint. né? Não Eu vai? não vou fazer PowerPoint. Ah, você vai ler, tá bom. Então vamos lá, vamos passar para Cristina, Maria Cristina Ribas. Eu acho que 5 minutos, né? Porque senão não é um debate. Não, eu pensei que a gente fosse no Debater no final. Eu final. também prefiro agora para ficar tudo fresquinho. É, melhor. Primeiro que eu queria dizer que Desculpa. fiz um passeio bom pelas teorias. Foi a ideia. É, bem legal, é. Fazer um pouco de pontos, né? É claro. Vai ficar legal. Então, deixa eu ver. Lembrei dessa história do último curso que eu dei na pós presencial aqui, se chamava A Literatura no Encontro com o Outro. E era uma coisa de viagem, muito literatura de viagem. E ele chega no final do outro, vira-se um aluno, professora, e aí? E o outro? Você não entendeu nada. É, meu filho está reprovado. É. Cadê o outro? Eu falei, agora dei a aula em cima dessa pergunta. Eu falei, então vamos lá, quem é o outro? Gente, é uma loucura. Tá difícil. Você tem que mastigar e entrar na boca. Tá difícil. Posso falar um pouquinho? Não, primeiro assim, a Conce foi falando, assim, muitas coisas vieram à minha cabeça. A primeira foi assim, que mania que o homem tem de buscar o universal, né? Isso aí. Que coisa chata, né? Não. Desde sempre, não é? Necessidade de... Que é isso, gente? Assim, a universal das línguas, né? Isso é uma coisa tão, né? Que castiga a gente, assim, pela eternidade, né? Vamos parar com isso, né? Mundo tão diverso, tão bacana, tão bonito, tão, sabe, rico, e a gente fica procurando o universal. Isso era... Isso me lembrou que você falou. Uma aula do Costa Lima na graduação lá na PUC. E ele falando isso de universal pra gente, ele falou que, eu lembro, não me esqueço, que ele disse que essa ânsia de universalidade é uma ânsia de busca de essência. Sim. Então, que a gente devia entender a essência como um descascamento cebolal. Aí que você vai, assim mesmo essa expressão, você vai descascando a cebola Camada por e ao camada. chegar na essência, se você acha que tem, ela é descascável também, né? Você não vai parar. Então, é infindável. Eu acho que é uma questão de domínio essa busca do universal. Eu não sei se é uma coisa assim do ser humano, né? Ficar procurando esse negócio que não Eu tem. acho que é uma insegurança. Precisa. Precisa da essência, né? Que nem a Cristina tá falando agora. Muito doido, né? Aí eu fico, né, de tudo que você falou aqui, eu tô assim, eu tô obcecada pelos índios, sabe? Não sei. Aí eu tô lendo um livro que eu aconselho para quem gosta, né, que se interessa, que se chama La Chute du Ciel, que traduziram como A Queda do Céu, que eu achei o fim da picada, que é literal a tradução, mas eu acho que, eu não sei o que vem na cabeça de vocês, mas para mim, assim, a queda do céu, que o céu caiu, sabe? Aí é um exemplo que a fidelidade é problemática. Claro. Tá vendo? La Pode ser, chute, né? Isso. Pensa na palavra chute. Não é uma coisa assim, que é mais chute? bonita. É a queda, mas não é a queda do céu, sabe? Não, mas enfim. Aí você estava falando, assim, será que não tem coisas que são intraduzíveis? Tem, mas aí a Não, língua dá assim, jeito. eu sei que a língua acaba dando Desse jeito, jeito. que a língua explica, Porque né? a tradução existe. Mas né? e a ideia? Eu vou dar um exemplo dos Yanomami. Não tem palavra para algumas relações familiares, porque não deve não haver na língua existe. deles, na Existe, cultura o deles. cara é filho do irmão. Talvez eles tenham uma visão mais genérica, né, dessas relações. Eu não sei, Então, assim, família, por exemplo. é todo mundo junto, mas tem Então. filho e tem genro, mas não tem primo, não tem.
Quer ver outra coisa que me chamou a atenção? Não só na linguagem. Aqui eu estou falando de nome, né? De nomear, de dar nome a essa relação que para eles não. Mas, por exemplo, no calendário maia, os maias, acho que os maias, eles não têm essa coisa do ano, aniversário. Como é que você explica? Agora não, né? Acabou. Mas como é que você ia explicar que é o dia do seu aniversário? Eu estou pegando exemplos assim bem toscos, sabe? Não, tem coisas rotinas. Mas eu acho... Fala. Por exemplo, que povos, eu não me lembro mais que povos. Eles falam do passado. Por exemplo, quando você for falar do passado, você pensa que o passado é tudo que... Faz com a mão para mim. Como é que é o passado? Ah lá, que todo mundo faz. Então, para eles não. O passado está na frente, o futuro está para trás. Porque o passado você já conhece, o futuro você não sabe. Que interessante. Olha Pois como é, que você vai a maneira mexer de nisso. pensar, né? Assim, É muito bonito. é isso. muito diferente, né? Então, assim, não estou falando que não é possível traduzir, nem que a gente não vai traduzir. Sim, Pelo sim. contrário, Só eu que as acho que dificuldades, né? passei a composer aí com a quantidade de gente estudando, né? Com teorias e a tradução continua uma coisa super desvalorizada, né? Essa semana mesmo alguém me ligou e falou, quer fazer uma tradução simultânea? Eu falei, meu filho vai se catar, porque não é assim, sabe? Né? Simultânea não, era consecutivo. Não tem porque você fala francês, né? Você pode traduzir, fazer consecutivo. Não, a pessoa não sabe o que é a língua. Uma língua... Exatamente. Eu acho só assim que... só para acabar, que senão eu vou falar aqui até. Eu acho que assim, para a gente parar com essa agonia, né, da universalidade e da essência, né? Obrigada, Cristina. Eu acho que a gente tinha que parar com essa mania de achar que a gente vai traduzir o outro, sabe? Porque eu acho que a gente vai fazer outra coisa. Eu acho que a gente vai fazer outra coisa. Sim. Você vai sentir o outro, você vai dizer o que você sentiu. Por quê? Não, Beth. Mas- Olha só, pensa assim. Não. Pensa que muda aí a perspectiva. Pensa no livro, acabou de acontecer isso comigo. Lê o livro e vê o filme, né? Você lê o livro, não é, Cristina? Mas aí você vai fazer outra tradução da tradução. Aí você vai ver o filme. Você Aí viu o que uma o cara, a tradução leitura semiótica. do diretor do mesmo livro que você leu, que é diferente da sua. E aí você vai somando, sabe? Boa, ruim, sei lá. E para poder... Eu não estou dizendo que não é para traduzir. Tem sim. Não, Dostoiévski, não, desculpa. É que eu vi Ana Karenina, quem não viu, veja na Netflix, É um bonito. primor. É bonito. Mas o livro é melhor. Não, o livro é muito melhor, mas foi uma muito interessante, né? muito interessante. Quem gostou de Dogville vai gostar. Como um teatro, né? Como Ana palco, Karenina, É. você falou em Dostoiévski, lembrei de Dostoiévski. Tolstói. Mas esse, Não, você na viu esse Netflix. Ele faz Veja, como um palco é um de teatro. espetáculo, É muito bonito, muito bacana. Muito interessante. Você gostou de Eu Dogville? Eu gostei. Então gosto. veja, porque você vai gostar. É uma proposta bem parecida, não é? É. Com, Mas com, a, com a exposição bem do teatro, intersemiótica sabe? mesmo, né? É bem muito interessante. intersemiótica. E muito plasticamente muito lindo, Muito você bonito. viu? Eu Você adoro gostou? Dogville. Eu gosto muito. Não, estou falando a Karenina. Sim, Você gostei gostou? muito. Desculpa. Não, mas Agora é a vez da Cris, né? Vamos. Beth, fica nervosa, né? A gente está aqui conversando, Quem tá com fome, levanta o felizona. dedo. Não venho nunca aqui, eu tô super feliz. Você some, né? Eu tinha dado 20 minutos.
Eu já larguei essa vida, baby. Mas eu fiz até pequena. Eu de saco cheio. Pode falar, Cristina. Tá. Então, eu não fiz dessa vez os slides, eu vou falar, eu vou ler um pouquinho e falar um pouco, tá? E aí eu quero que vocês fiquem juntos comigo para a gente seguir esse caminho que eu fiz, né? Aí eu chamei tradução e transposição, desenlaces conceituais. Peraí, só um pouquinho, Cristina. Tem eu que posso gravar, falar, né? Eu posso Oi. falar mais alto. Então tá. Pode Tá falar, muito pode baixinho. largar isso aqui. Esse aqui, Então põe bem pertinho dela. troca comigo. Não, é só puxar para cá, pode ser assim? Pronto. E aí a gente ouve Pronto. melhor. É mais confortável. Tá. Tem como voltar lá no programinha para as pessoas verem os filhos? Pronto. Merci. Tá lá. Tradução e transposição midiática, desenlaces conceituais. Tá? Então, assim, quando nós pensamos em tradução e transposição, vem à nossa mente algumas particularidades. É só a gente pensar. Tradução, o que vem à mente? Transposição, o que vem à mente? Né? Tem particularidades. Mas alguma coisa existe em comum entre esses dois termos nas suas definições. Tanto quanto a gente pensa em tradução quanto em transposição, a gente vai pensar em formas de conexão, ou comparativismo, ou diálogo, mas sempre tem alguma relação, alguma inter-relação, né? Então, que ambos tratam de conexões entre sistemas de linguagens e mídias de mesma ou de distinta natureza e materialidade. É importante a gente pensar nisso, que eu estou tentando fazer uma perspectiva mais macro, né? No caso de serem mídias de mesma materialidade ou de materialidade diferente, você pode traduzir, por exemplo, mídias impressas, né? Texto literário para outro texto literário, ou então, no caso das transposições, quando você vai traduzir para mídias diferentes, né? De livro para cinema, de dança para música, enfim, tem uma infinidade, a gente vai vendo aos pouquinhos. Então, a primeira conclusão que eu acho importante é pensar que essa equivalência, sempre que ela existe, ela é dinâmica. Então, ela não é fixa nem estática. São vários os fatores que alimentam o dinamismo dessa equivalência, né? Muito já, inclusive, a Conce mencionou. Hábitos culturais, hábitos linguísticos, a polissemia da linguagem, contexto de leitura, interpretação, a questão da tradição literária e artística. Mas claro que esse somatório de fatores, ele é condicionado e ao mesmo tempo condiciona o conceito adotado para cada um desses termos. Então eu acho importante a gente entender que diante da variedade e da, em princípio, uma imprecisão de definição entre esses termos, à medida que nós os empregarmos, é preciso explicitar e compartilhar a definição adotada. Então, se eu estou trabalhando de uma tal forma ou de outra, uma visão mais tradicional ou não, eu acho sempre importante essa partilha. E aí eu pensei em algumas questões, né? Sempre pensando nessa tradução, transposição. São as conexões que existem, que são criadas ou formuladas, são conexões entre sistemas linguísticos e signos diversos, são sempre dois ou mais, ou pode ser dentro de um único sistema? Por exemplo, geralmente quando a gente pensa em tradução intermediática, a própria palavra intermídia pressupõe como se a conexão fosse entre uma ou mais mídias, geralmente duas ou mais, se é inter. Mas é possível que seja dentro de uma mesma mídia fazer essa tradução, né? Então, isso também é interessante e precisa ser considerado, que tem o inter e o intra, embora a palavra seja sempre inter, né? Como se processam essas conexões? Outra pergunta que eu me faço muito, tudo isso aqui eu continuo me fazendo. Após a conexão, seja transposição ou tradução, como se comportam os sistemas? Que tipo de transformação sofrem ou não sofrem alteração nenhuma, né?
as transformações são demandas necessárias e bem-vindas ou contaminam o chamado texto-fonte? Então, isso também vai depender da postura adotada, né? Se vai ver a transformação como contaminação e como qual ela é indesejável, ou se vai ver de maneira bem-vinda como transformação que não é só uma replicação do texto considerado original. Inclusive, eu já não estou mais assim, não gosto muito de usar texto-fonte e texto derivado, porque isso pressupõe uma hierarquia e um condicionamento. Então, eu prefiro chamar, até como Robert Stam sugere, embora ele fale de cinema e literatura, texto de partida e texto de chegada. Eu acho bem mais interessante porque tem fluidez, e se é de partida e de chegada, e você também pode trabalhar pela via inversa, né, de lá para cá. E aí, por isso que eu perguntei, nessa inter-relação devem ser considerados um texto-fonte e um texto derivado, supondo sempre uma hierarquia entre ambos, que inclusive eu acho, condicionamentos que nós temos. Normalmente, quando assistimos a um filme, né, que ele é inspirado numa obra literária, ou uma série televisiva inspirada em obra literária, a primeira reação usual é: o livro é melhor que o filme, ou o filme é melhor que o livro. A gente tem um vício hierárquico impressionante. Então, eu acho que é muito mais interessante a gente primeiro se abrir para perceber as diferenças, embora não possa parar só em listar a diferença, tá? E para poder compreender a diferença dos suportes, das mídias e das materialidades, porque isso interfere frontalmente no sentido, eu não consigo separar, sabe? Que, inclusive, a maneira como o destinatário recebe é muito em função de como aquilo está sendo veiculado, aonde, em que contexto, em que suporte, né? Aí a outra questão também é o direcionamento único, como eu já mencionei, texto original a ser traduzido ou transposto sempre nessa ordem. Será que esse direcionamento único não impediria considerar o caminho inverso, ou seja, a capacidade que tem uma tradução ou transposição de levar ao público ao conhecimento do chamado texto original, fazendo a via ao contrário? Isso já foi comprovado muito nas novelas, né? Quando tem novelas a partir de textos literários, os quais as pessoas nunca leram. Então, acho que é uma pergunta importante, porque isso é um efeito na circulação do conhecimento, que o público aí volta para buscar o que antes não tinha sequer pensado em ler. Então, eu acho essa divulgação muito importante, né? Bom, vocês já devem estar percebendo que esse conjunto de questões que eu me proponho demonstra uma concepção ampla, tanto de tradução quanto de transposição, e interfere na conceituação atribuída a cada uma, que eu ainda não diferenciei. Em primeiro lugar, é importante dizer que dentro do estudo de intermediariedade, tradução e transposição são entendidas como processo, tá? E não somente como resultado. Isso é uma coisa interessante, que é uma percepção não tão sutil, mas que a gente normalmente não faz, principalmente porque às vezes a gente chama, por exemplo, fez uma tradução, aí chegou ao resultado que está o texto traduzido, aí a gente chama o resultado de tradução também. Então, a gente usa a mesma palavra para designar tanto o processo quanto o resultado. Então, é interessante ter essa consciência, né, de quando eu estou usando até a mesma palavra, mas uma coisa é o processo de feitura, migração, a trabalheira toda, né? E outra coisa é quando o resultado está pronto. Mesmo porque a gente sabe que esse resultado, ele tem uma provisoriedade, não é, Ruth? Ele não vai ser indelével por todo sempre, aquela tradução chegou ao ponto final, né? Não poderia ser, por conta do dinamismo da língua, não tem jeito, né? Então, eu queria trazer, para juntar aqui, algumas reflexões de pesquisadores e de escritores sobre tradução. Aí eu lembrei que eu li uma carta, só que eu não anotei, então por isso que eu não posso trazer referência para vocês, mas eu procuro depois. Um dos tradutores do Guimarães Rosa, o tradutor italiano, Biarritz, que ele teve um momento que ele já estava desesperado para traduzir o Guimarães Rosa e escreveu para ele que ele não estava mais não conseguia encontrar a tal da equivalência
em várias palavras que ele inventava, porque, por exemplo, num dos contos do Primeiras Histórias, Os Irmãos Dagobert, em algumas cartas, o Guimarães Rosa diz que porque ele estudava muitas línguas à noite, porque ele tinha insônia, então ele sabia assim, umas 30 línguas, sabe? Devia ter muita insônia, e aí ele diz, por exemplo, que os irmãos Dagobert, que são os irmãos matadores, junto do conto do Primeiras Histórias, é uma mistura que ele pegou de Dagen com Birth, né? Então ele saía misturando as línguas e ficava muito brasileiro, né? É muito interessante. Eu acho assim que é um exemplo ótimo, por isso que eu lembrei, né, de como a mistura, a hibridização, eu não acho que descaracterize, sabe? Eu acho que ela cria artisticamente outras formas. Bom, aí tem várias coisas interessantes que ele faz, né? Aí o Chartier, nesse último livro dele, que é Editar e Traduzir, eu já achei interessante o título, Mobilidade e Materialidade dos Textos, embora ele fale do século XVI ao XVIII, né? Ele faz a seguinte pergunta, ele bota assim, eu vou ler a pergunta que ele faz no próprio livro. Como entender a relação entre a obra e o texto? As obras parecem desafiar o tempo e permanecer sempre iguais a si mesmas. Dom Quixote é Dom Quixote desde 1605 até hoje, anota Chartier. No entanto, elas foram e ainda são lidas, ouvidas e compreendidas de numerosas e diversas maneiras, disseminadas em inúmeros textos. Migraram entre voz escrita, entre gêneros e línguas, entre modos de publicação e edição, mudando a letra, a apresentação ou status da obra. A mobilidade do texto está relacionada às diversas propriedades do discurso, a começar pelo regime de atribuição de autoria, que as variações do texto também fazem parte dessa mobilidade. Ele fala em Dom Quixote, claro que eu vou trazer um pedacinho do Borges, que não tem como eu não aguentar isso, que eu adoro, e eu também me lembrei daquela música, eu estava ouvindo no engarrafamento da ponte, eu botei Secos e Molhados, e tem Sangue Latino, quando ele fala que os ventos do norte não movem moinhos, né? É muito bom isso, né? Pois bem, então, um pedacinho, eu tenho o Pierre Menard inteiro aqui, mas eu só vou ler um pedacinho. Pierre Menard, autor do Quixote. Aí eu separei 2 pedaços. Até aqui, a obra visível de Menard em sua ordem cronológica, é porque ele começa o conto, né? A pessoa que ele cria, contando tudo que o Pierre Menard escreveu, listado, tudo certinho, com a data, com a cronologia, com as referências, tudo perfeito. Então, por isso que ele diz, até aqui, a obra visível de Menard em sua ordem cronológica. Passo agora a outra, a subterrânea, a interminavelmente heróica, a ímpar. Também, ai das possibilidades do homem, a inconclusa. Então, essa parte eu acho bem interessante. E aí ele diz o que ele quer fazer com Dom Quixote, o que é o máximo, né? Então, ele diz assim, não queria compor outro Quixote, o que é fácil, mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca enfrentou uma transcrição mecânica do original, não se propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir algumas páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes. O método inicial que imaginou era relativamente simples: conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre os anos 1602 e 1918, enfim, ser Miguel de Cervantes. Muito simples. Ser no século XX, aí ele conclui, um romancista popular do século XVII pareceu-lhe uma diminuição. Ser de alguma maneira Cervantes e chegar ao Quixote pareceu-lhe menos árduo, por conseguinte menos interessante, do que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote mediante as experiências de Pierre Menard. Meu projeto não é essencialmente difícil, leio em outro lugar da carta. Bastar-me-ia ser imortal para realizá-lo. Então é muito bom, né? Porque eu acho que dá para a gente compreender por esse viés, pelo avesso, né? O que ele vai dizendo para nós dessa pretensão que eu sempre digo, essa nostalgia de fidelidade, né? Que está ligada à universalidade, ligada à essência, ligada a todo esse paradigma bem, digamos, movediço, né? Porque a pessoa afunda sem perceber.
Aí eu lembrei do Mallarmé também, embora Mallarmé ele esteja falando da poesia simbolista. E aí a poesia simbolista, lembra aqueles trechos muito bons que você separou, que vai buscar o inefável, o divino? A gente até brincou, coitado do poeta, que você falou, né, Conce? Pois é. Mas o Mallarmé diz uma coisa muito interessante, ele diz que o poeta é aquele que detém o poder de transpor, se não de transfigurar o real em uma realidade outra. Então o poeta também tem um entendimento mais fluido do que seria a tradução, né? Mallarmé propõe a liberação definitiva da ordem representacional que em princípio rege a produção artística, para adotar a linguagem poética de uma estrutura não mimética, né? Então, até em que dada medida a tradução precisa se cobrar essa estrutura mimética do texto de partida, né? Que é um trabalho incansável, infindável e me parece muitas vezes impossível. Frustrante. Querendo ser mimético, se torna impossível. Impossível. Assim, o modelo limitador da representação mimética dá lugar a outro muito mais criativo e uma transposição que, ao assumir a forma do verso, irá tornar-se uma verdadeira transfiguração. É uma frase de Luc Baird de 2020, tá? Então, pelo que eu falei até agora, parece que a transposição está assumindo o lugar de uma tradução que não se obriga a apenas replicar, a mimetizar o modelo ou referencial a priori, mas sim opere com transfiguração criativa. Há, porém, ainda mais alguns tópicos para acrescentar. Aí eu queria falar um pouco sobre a transposição, para a gente poder fazer esse entrelace. Eu já desisti de chamar de desenlace, então agora eu já mudei para um entrelace, porque eu não vou conseguir desenlaçar nada. Quando se pensa em tradução, apenas como operação de transferência da linguagem para a música, para a dança, para o cinema, para a pintura, entende-se, por exemplo, que uma ópera ou balé seriam transposições de peças de teatro, que um filme seria adaptação de um romance, que um quadro seria a tradução em pintura de uma cena bíblica, de um evento, de qualquer outro. Ou seja, quando a gente faz essa visão que eu considero redutora da tradução fiel como só uma mera transferência de linguagem e de mídia, a gente reduz a potencialidade significativa da arte. Porque uma ópera, por exemplo, não é só uma transposição de uma peça de teatro, né? Uma adaptação de um romance não é só uma transposição da obra literária para o cinema. Tem muito mais estratégias discursivas, imagéticas, de montagem, de interpretação em jogo, né? O contexto destinatário, o contexto de produção que aquela chamada adaptação foi feita muda, porque a gente pode ver, como você mencionou, várias adaptações de uma obra produzidas em contextos diferenciados, elas vão trazer formulações diferenciadas, traduções diferenciadas, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, né? Que ele chama Romeu mais Julieta, ele bota um mais. Depois a gente entende que esse mais pode ser também uma cruz, né? Porque ele coloca década de 80, os irmãos da Julieta são todos punk, né? Com aquelas crinas de cavalo, careca, todo tatuado. E o ambiente, a ambiência, é uma ambiência que poderia caber em qualquer época, poderia ser tanto da época, digamos, do texto de Shakespeare, quanto poderia ser da década de 80, porque ela tem uma referencialização desreferencializada, como mais ou menos como era uma vez num conto de fadas, que é o enunciado inaugural, que estabelece sem estabelecer os pontos de referenciais de tempo e espaço, né? Então, eles fazem a mesma coisa. E aí eles fazem umas jogadinhas também, por exemplo, eles atiram com revólver, não usam mais espada, mas eles atiram uns aos outros no revólver e não na pessoa, porque a espada também é espada contra espada. Eles fazem pequenas jogadas. Na espada tem escrito sword, né? No revólver,
E tem os cartazes representando outras cenas, enfim, outros quadros de Shakespeare. É muito interessante fazer essa leitura ampla em diversos níveis, porque foi uma transposição com tradução, né? Tem os dois processos. Então, vamos lá. Essa concepção que eu estava mencionando antes, que vê só com transferência de linguagem no sentido restrito, né? De uma obra para outra, de uma linguagem para outra, de uma mídia para outra. Essa percepção, eu acho que planifica o procedimento em uma via simplista de uma única, o que já não contemplaria, como eu falei, a transposição no sentido inverso, ou seja, da música, dança, cinema, pintura em direção à linguagem verbal, né? Só ver unilateralmente. Vale ainda lembrar o sentido de transposição entre mídias, que é o Media Transposition, da Irina Raievsky, que é uma das subcategorias da intermedialidade na perspectiva literária. Isso que eu queria explicar um pouquinho, e aí depois eu vou para as considerações finais, que eu fiz bem resumido. Então, assim, como é que eu queria passar para vocês? A Irina Raievsky, ela é professora da Universidade Livre de Berlim, e ela é uma das responsáveis por formular a perspectiva literária das intermedialidades. Então, ela, digamos, um dos trabalhos dela, assim, que foram mais conhecidos, foi quando ela divide esse processo transposicional em 3 subcategorias. Então, é transposição midiática, combinação de mídias e referência intermediática. Como é que ela entende a transposição midiática? Como exemplo, estou lendo o trechinho, tá? Temos as adaptações cinematográficas e romantizações, que é o contrário, é a via inversa, né? do filme para o texto. Aqui, no caso da transposição, a qualidade intermediática tem a ver com o modo de criação do produto, isto é, com a transformação de um determinado produto de mídia, um texto, um filme, etc., ou de seu substrato, numa outra mídia. É de ordem processual e não propõe hierarquizações entre o texto de partida e o texto de chegada, embora mantenha, digamos, existe uma relação. Não é, por exemplo, que você vai fazer a transposição e aí vai chutar fora e largar o texto de partida, não se trata disso. Mas é um diálogo que tem a possibilidade dessa transformação e de uma maneira não hierárquica, justamente por conta da diversidade de processos, de materialidade, de mídia, porque, por exemplo, o cinema é um trabalho de equipe, né? Tem várias modalidades, tem várias materialidades, tem som, imagem, montagem, voz, texto verbal, texto pictórico, texto impresso. Então, não pode ser a mesma coisa quando você vê um texto literário. Um texto literário, com a sua magnitude, ele tem também as imagens verbais, ele tem o que tem no verbo, né? A construção verbal, e o que evoca é muito mental ou subjetivo. Por isso que eu acho assim engraçado quando algum aluno fala para mim: professora, eu vi o filme sim, mas, poxa, aquele personagem não era o meu personagem. Então, não achei bom, porque não era igual ao que eu falei. Mas nunca podia ser igual, porque quem criou isso não foi você. Foi outra pessoa, com uma outra leitura, com outro roteiro, né? Então, claro que quem vai fazer as adaptações estuda aquele autor, estuda a obra para ter um mapeamento, né? Para perceber as principais tendências, o projeto literário daquele autor, para poder fazer algo equivalente, mas equivalência dinâmica, e os resultados são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Não, né? Ele vai mostrar para você a leitura dele daquela obra. Isso. E aí isso talvez incomode, porque exige eu acho que a produção literária e artística contemporânea cada vez exige mais isso. Um outro tipo de leitor e de público, porque você precisa construir junto, né? Os sentidos, e são sentidos plurais, não é um sentido único. Então, é algo assim muito interessante que eu acho, né? As outras subcategorias é a combinação de mídias e as referências intermediáticas. Então, o que vocês podem dizer, não é intertextualidade? Tem a ver com intertextualidade, que é mais, assim, digamos, voltada entre textos, mas a combinação de mídias e as referências intermediáticas, elas extrapolam só o texto verbal. Então, elas fazem essa correspondência
de diversas formas. Então você tem canto, orquestra com a música, tem teatro, tem dança, tem a poesia, tem a voz. Então são várias mídias e nessa combinação que forma a ópera, essas mídias constitutivas, elas preservam a sua materialidade. Então, quando você vê uma ópera, você sabe que tem a mistura, mas você identifica cada uma. Então, é um tipo de combinação em que as partes misturadas continuam visíveis. Aí, eu explico para os alunos pensando assim, pensa no arroz com feijão. Ainda mais agora que a gente está com fome, né? Tá, do almoço. Aí você faz a mistura, mas no prato você consegue ver onde está o feijão, onde está o arroz. Embora forme uma comida muito boa, né, diferenciada. As referências intermediáticas são um pouco diferentes disso, porque, por exemplo, você observa referência a um texto literário a um filme, através de uma evocação ou de imitação de técnicas cinematográficas, tem a transposição da arte, tem a ecfrase, referências a pinturas em filmes, músicas dentro de músicas, etc. A diferença é que aqui apenas uma mídia aparece em sua materialidade e as outras você não identifica. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do filme Central do Brasil? Lembram do cartaz que ficou de promoção, o outdoor do cartaz? Era a Dora deitada no colo do menino. A Dora, a Fernanda Montenegro, não, é isso, olha que interessante. Ele, é isso? Ele estava sentado no meio-fio, porque ela passa mal depois deles participarem de um evento com luzes, um ritual religioso, ela fica meio tonta, passa mal, e aí ela sai de lá e senta no meio-fio da calçada, mas o menino senta e ela deita no colo dele com a cabeça no braço dele, né? Essa imagem, quando eu vi a primeira vez, é uma Pietà invertida. É uma Pietà invertida, e quando você começa a estudar o filme, a pensar um pouco, você percebe que não é uma loucura. Tem lógica você considerar como uma Pietà invertida pelo contexto do filme. Mas, por exemplo, a Pietà não está presente ali na sua materialidade escultural nem de mármore. Por isso que é uma referência intermediática. Ela tem ela evoca, é uma alusão que você pode perceber ou construir ou não em função do seu acervo, da sua percepção de uma série de coisas. E ao fazer essa conexão, a gente não pode se assegurar e nem adianta perguntar, porque não vale a pena, se o diretor pensou nisso quanto fez, porque o importante não é a intenção, é o efeito que traz. Então, isso é uma espécie de transposição que vai trabalhar com a subcategoria de referência intermediática. Então, é possível fazer isso em música. Você pode fazer como uma música, eu não sei se vocês conhecem, mas era uma música de Nanni Moretti, era uma música italiana, que foi traduzida era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones e tal. E depois é linda, e ela foi cantada, regravada pelos Engenheiros do Havaí. E quando eles tocaram a música, já traduzida, que já faz toda a diferença, e tem um solo de guitarra tocando o hino da independência do Brasil. Então, quando você vê mais essa conexão, mais essa referência intermediática, né, você observa que ele está agregando um outro elemento na música. Ele está situando para o contexto brasileiro aquela situação que era referente à Guerra do Vietnã, né? Então, como que esse agregar elementos na transposição promove uma nova transfiguração, uma ressignificação daquele material. Bom, então, para terminar, esse é o último parágrafo, é só esse aqui. De qualquer forma, o que se observa é uma adoção de conceitos empregados, ora como equivalentes, ora como expressões de processos diferenciados, o que contribui para a imprecisão terminológica que, por sua vez, mantém a indeterminação conceitual. A rede conceitual fica mais complexa justamente quando não há estabelecimento fixo dos contornos. Esse é um grande dilema que a gente tem. Se não tem
os contornos e as fronteiras delimitadas, como fazer uma conceituação também delimitada de contornos fixos. Então, tudo é fluido, tudo é dinâmico, né? Inclusive a equivalência, o que não significa que é um anything goes, né? Que é um vale tudo, porque nem mais a luta vale tudo se chama vale tudo. Então, é interessante. Mas isso é o que nos desespera, né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, mas eu acho que a gente, é o que a Beth estava falando aqui, você também colocou, a gente está sempre na busca do seguro, né? É um pouco de segurança, né? Mas você trouxe uma palavra linda, você acabou de falar aqui, a gente se desespera. E claro que eu vou me lembrar também do André Gide, nos Frutos da Terra. Quando eu li a primeira vez, eu tinha 10 anos, eu não entendi. Eu achei uma frase muito louca quando eu li assim, eu quero morrer insatisfeito, completamente desesperado. Eu pensei, gente, ele deve ser louco. Não, aí, muito tempo depois, eu fui entender como é interessante você estar desesperado, que você está sempre esperando coisa, senão aí é que morre mesmo, né? Você já está todo satisfeito, mas eu demorei um tempo para entender. Claro, você tinha muitos anos, mas eu acho assim, por isso que eu gosto desse desespero, tem essa conotação forte e positiva. Então, como eu estava assim falando, para terminar, a rede conceitual fica mais complexa quando não há estabelecimento fixo dos contornos, é mais difícil para nós. Mas nem poderia ter contornos fixos. Os estabelecimentos absolutos viram coágulos e impedem a fluidez do processo, tanto de traduzir quanto de transpor. Dada a variedade de posições e práticas, considerada a crescente expansão das narrativas, desconstruído o pressuposto de fidelidade como critério exclusivo de avaliação, é importante, portanto, compartilhar o sentido e o conceito adotados com os quais se está trabalhando, seja ele qual for, seja uma vertente mais tradicional ou menos tradicional. Eu acho que todo pesquisador ele é livre para poder escolher o método com o qual vai trabalhar. Mas eu acho muito importante compartilhar o sentido que está dando ao método adotado, compartilhar essa definição, para que as pessoas possam entender aquele caminho e não achar que é o único possível e o verdadeiro. Né? Aliás, eu penso isso para tudo. É verdade. Obrigada, gente. É isso. Essa coisa da gente ter, o filme é melhor, o livro é melhor, né? Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, não sei o que vocês acham, mas eu acho muito difícil a gente acabar, né? Mas assim, se controlar. Mas eu confesso que há alguns anos eu descobri uma coleção, na verdade era uma série que não sei nem se chamava de série na época, mas era um projeto num canal de televisão na França, que eles resolveram produzir curtas de 30 minutos no máximo, dos contos baseados, né, transpostos, sei lá, nos contos de Maupassant. Até se chamava o temps de Maupassant, né, no tempo de Maupassant. E aí o cara dá uma entrevista falando como é que tinha sido o projeto e tal, dificuldade, aquelas coisas, né, de cineasta. E uma das coisas que ele falou que fez assim, plim na minha cabeça, que eu fiquei pensando assim, eu sou apaixonada assim, pelo Maupassant contista, não romancista, mas o contista. Acho que é o contista francês, em língua francesa. Aí eu falei assim, poxa, mas o cara, eu fui lá ver a relação, né? Eu falei assim, nossa, mas o cara não por que ele não filmou, né? Sei lá, um conto que eu gosto. Aí eles, na entrevista, no depoimento dele lá, ele disse assim, que muitos contos ficaram de fora, que para ele era impossível mudar de linguagem, que ele não conseguiu, sabe, transpor do texto pro... Aí eu fiquei pensando, ali eu acho que eu tive o clique e comecei a falar menos, se bem que eu falei do Ana Karenina, lógico que é outra linguagem,
Mas eu acho que ali eu comecei a entender, sabe? Tem uns 10 anos, uns poucos anos isso. Não que quando, assim, racionalmente eu entendia, mas, né, eu me explicava, mas assim, ali caiu minha ficha, sabe? E agora eu tomo um pouco de cuidado, assim, é outra linguagem, é outra coisa que eu tô vendo, não é a Ana Karenina Tolstói ali, a Ana Karenina é o cara que fez o filme. Esse exemplo aí, na verdade, eu pouco que trabalhei com vida da tradução, eu trabalhei com a estética da recepção, porque eu acho que ela explica tudo. Tudo aí que a Afonso botou, se você pegar a estética da recepção, vai explicar. E uma das coisas que eu vou doar, tá? Eu também tô começando a ficar seca. E uma das coisas é essa transposição de linguagem. Quando você lê o livro, você está fazendo sua. Isso, já está fazendo Pois a é. transposição. Quando você vai ver o filme, você vai ver a leitura Do outro, pois Isso, é. Beth. Você vai gostar mais da sua. Claro. É, isso aí. Né? Então, evidente, né? Não era assim que eu imaginava. Eu lembro até a coisa de descobrir que era minha prima, exatamente assim, falando. Lembra disso? Lembra? A gente estava falando de Monteiro Lobato e seu sítio. Monteiro Lobato. E o primeiro livro que estava da minha vida foi Nações do Ensino. Papai me deu, quando eu tinha 7 anos, a coleção completa da minha até hoje. Era desse tamanho, aquele bolo. E eu comecei pelo primeiro, que era a Acende o narizinho. O sítio da Capão Amarelo, na minha cabeça, era a casa que eu morava em Vitória. Porque tudo que ele falava, a varanda, a rede, o quintal, o pomar, as árvores, as galinhas, não tinha rabicó, mas tinha o pomar. Então, quando eu fui ver o sítio do Capão Amarelo na televisão, para mim aquilo foi um horror. O que é isso? Não é nada Porque não é da disso, gente, sabe? né? Assim, então, é claro que eu fiz a minha leitura. Isso. Né, do sítio do Capão Amarelo. E quando eu fui a Taubaté, meu irmão me mostrou o sítio. É isso mesmo. Tem um sítio lá que tem esse nome, né? E você não quer ir lá? Porque todo mundo sempre soube que eu era apaixonada por Monteiro Lobato. Aliás, estou morrendo de pena da Ana Márcia não vir, porque ela que está fazendo desse Monteiro Lobato. Aí eu falei, não quero nem ver. O meu, eu acho que é outra coisa, sabe? Mas também assim uma observação. Aliás, pegando esse gancho, eu conheci o Monteiro Lobato no sítio do Capão Amarelo, mas isso muito antes dos tempos, né? Porque ela devia ser no finalzinho dos anos 50, eu ainda morava em São Paulo, né? Eu saí de São Paulo, tinha 4 anos, então devia ter uns 2 ou 3 anos quando eu via o sítio do Capão Amarelo em São Paulo. Muitos anos depois, né, meu irmão ganhou Viagem ao Céu. E não quem leu fui eu. E aí eu assim, fiquei apaixonada pelo Monteiro Lobato e foi engraçado porque aquela lembrança que eu tinha do sítio do Capão Amarelo, as poucas lembranças, né? Mas eu tinha boa memória. Eu lembrava, né? Lembrava da Emília, esqueci agora o nome da atriz que trabalhou até na novela da Globo. A atriz ela era fantástica, mas era uma adulta, né? Era uma outra. Aquilo pra mim Não, em São Paulo era outra, eu esqueci agora. Esse é o primeiro. É o primeiro, é fundador. Eu sim, eu tenho que Porque a Emília era maior que a Dona Benta, era grandona. Sabe aquela bonequinha de pano fraco? Eu fiquei as imagens paralelas. Era coisa engraçada. Aquela imagem com aquela memória afetiva da infância, mas que evidentemente que o texto do Monteiro Lobato lendo, aquilo tomou outra dimensão na minha vida, né? Mas eu fiquei com aquela memória. Quando eles lançaram o Sítio do Capão Amarelo da Globo, minha Nossa Senhora, eu custei para aceitar. E aquilo não era nenhum dos dois. Não era um, não era outra outro. coisa. Era uma outra coisa. E eu custei para assim, até assimilar aquela possibilidade. Isso é interessantíssimo. Contar a história, costumo, né?
agora já não mais, contar a história para os meus netos de noite. Um dia nós estávamos vendo, e nós vimos um filme bíblico, acho que é a história de Moisés, acho que foi Moisés. E aí de noite, conta a história, aí eu falei, tá, vamos contar a história do filme de hoje. Quando eu acabei de contar o filme, eu falei, você já acabou a sua história, vó? Preferi muito mais o filme, tinha muito mais coisa. A sua história é pequena, não tem nada. Muito sem graça, não passou. Ou seja, o contrário não funciona. Não. É. Mencionando bem, a primeira disciplina que eu fiz no mestrado de você, que houve discussão dessa. Tinha eutanásia, lembra? Uma discussão que era melhor em tudo. E lógico que a gente saiu da graduação e disse, isso aqui é tudo melhor. Só que tinha uma menina que era de cinema, eu não me lembro quem era, e que ela desconstruiu isso pra gente. Ela falou, olha só, depende, houve uma discussão e que desconstruiu, olha só, depende do texto, tá? Mas eu acho que eu sou igual ao meu neto. Eu preferia o Ana Karenina livro, porque tem muito mais coisa mesmo do que no filme. Não, no filme eles deram uma reduzida bastante. É, mas também Ana Karenina. A leitura é isso, né? No filme, né? Ele enche muita linguiça também. Ele... Ainda mais a Ana Karenina, que tem 800 páginas. Pois é. Exatamente, Mas exatamente. é tão bonito, né? Os primeiros livros que eu li foi A Menina que Roubava Livro. Ah, é bonito. E aí não tinha um filme. Eu li o livro e tal, me apaixonei pelo livro. E anos depois saiu o filme. E o filme é exatamente... É uma gracinha, eu achei lindo também. Ah, Isso é muito doido. O filme a é menina muito que bom. roubava livro. É bem bonito. É Você vai lindo o filme, eu também achei muito legal. Deve Tem, estar na tem. Netflix. O filme também é muito bom. E assim, eu estou contando que foi o filme, a representação dele foi exatamente como eu imaginei lendo o livro. Às vezes, né? Mas olha só, eu li um livro que me chamou na atenção muito na época, que não era aquele livro. Deus que falar sobre o que é. Lembra? Sim. Eu li um livro, me impactou muito. É muito bem escrito. E eu fui ver o filme depois. Não é diferente, mas tem uma outra pegada. E os dois são belíssimos. São muito bons. Não é a mesma coisa. Isso. Não é a mesma coisa. É muito impactante. Porque fala sobre. É um pouco daquela. O menino que entra numa. Olha, realmente o menino vai numa escola e a tia. É esquizofrênico, né? Não O chega. livro é interessante porque é a mãe falando com a É. gente. Então tem uma questão. Esse livro não, o filme não. Mas os dois são ótimos. Aí eu acho que entra uma coisa muito legal que o Klaus Kluwer fala, que se trata, se a gente tiver essa percepção, é um processo de iluminação mútua entre as obras. Porque um traz cada um pra ilumina de uma gente coisas perspectiva. que a gente até não tinha percebido. Eu não sei se já aconteceu com vocês, depois de ler o livro aí, assistiu ao filme, aí depois às vezes a gente tem vontade de voltar ao livro para alguma coisa que não tinha percebido. Com certeza. De repente tem lá. Então há esse ricochete muito favorável, desde que a gente não insista nessa questão hierárquica. Ou pelo menos a gente tem que dar um tempo. Você falou também uma coisa muito legal, Ruth, porque você falou assim, mais ou menos, ver se eu falei certo. Eu às vezes tento, mas não consigo, né? Tenho que dar um tempo para fazer essa pausa. Essa pausa eu acho que é muito necessária e a gente precisa cultivar hoje em dia, que é entre a nossa percepção e a interpretação, que normalmente as duas coisas são assim, né? Você vê, percebe, interpreta, só que a nossa interpretação geralmente é misturada com juízo de valor. A gente julga, positiva ou negativa. Isso não é interpretar, isso é ajuizar. julgar, A gente faz isso. O que eu tento falar até com os alunos em sala, se eles conseguem abrir esse espaço de tempo, fazer um ralentamento do tempo entre o instante que você percebe e o tempo para você poder interpretar. Você tem que ver mais, você tem que mergulhar mais, tem que fazer mais imersão para que aquilo, né, para que você entre bem naquilo, para então depois conseguir formular alguma coisa a mais. E no caso que vocês exemplificaram do Monteiro Lobato, né,
Eu também também li, tenho a coleção ainda, né? Eu acho que essa decepção ao ver seja o filme ou o programa, ela existe também porque tem que entrar em conta a questão afetiva da memória, que é um outro contexto, porque não é só o contexto intelectual que entra em jogo na transposição. A memória afetiva No sítio era minha casa em Vitória. Isso. Ela de Vitória. Isso. Ela veio falar comigo. Quando acabou a aula, eu vim perto de Vitória, minha família é de Vitória. Aí é primo. Fulaninho, e meu fulaninho, e sinhazinha, e doutorzinho, e senhorzinho, não sei o que. Eu falei, é tudo meu parente. Quem é a sua mãe? Então, ela conhecia muito. Então, era prima da minha mãe. Então, o que acontece é que você transporta, né, sua bagagem no livro que você está lendo. E aí o filme feito ali, você está lendo a leitura do diretor, né? Que você pode coincidir com a sua ou não, né? No começo. Ou pode acrescentar também. Eu fiquei arrasada com Poliana também. Poliana foi uma das paixões da minha infância. Adorava Poliana. E fiz meus filhos todos se apaixonarem pela Poliana. E aí quando eu fui ver Até o Pedro. água com açúcar, muito nojento, eu olhava para aquilo, não, essa não é uma pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é isso, a gente não tem que ler. Agora, o Machado de Assis tem esse problema do votação. Eles não conseguem, nunca apareceu um filme feito com obra do Machado que fosse bom. Mesmo, o cara né? falou que ele não É intraduzível, alguns que mas gostava muito. Vamos botar o Brás Cubas sem ser fantasma, porque o Brás Cubas não é fantasma. No filme tem que virar uma espécie de fantasma, porque Eu nem vi Brás Cubas, eu já tive tantos decepções. Até mas às vezes a gente é surpreendido, né? Porque aquele livro o Capitu eu gosto. Hérisson, como é que é o nome? Qual? A elegância do Ouriço. A elegância do A elegância do ouriço. Não sei se vocês viram o filme. Não. Eu não vi esse filme. Tem Gente, um filme. vocês veem muito filme que eu não vejo. Isso é maravilhoso. Você viu Vamos o ter que filme? colocar essa Eu li, cultura Eu no nosso tenho, grupo. eu já gosto Eu muito fiquei, desse tipo. quando falaram que o filme tinha saído, eu falei, não é possível. Como esse Não dá cara pra vai ser um fazer saco, muito como ele, porque ela isso. escreve cartas, né? É muito E ele intimista. acha uma solução fantástica que ele bota uma câmera na mão da menina. É assim, genial. Então, assim, Onde é que tá? Genial, Eu genial, não assim, sei. é aquele livro, vi há muitos O anos. Menino do Pijama Listrado. É esse, Porque esse ele eu já vi só é filme. como Esse se tem fosse um uma filme, fala né? de criança. Quando Tem eu filme. então tem, mas eu Esse eu nem só vi o filme. o filme tem que ser outra coisa, porque o interessante, eu achei a grande sacada do livro é porque é um menino contando o que aconteceu. E, por exemplo, quando ele fala que o pai dele foi transferido para Haja Vista, dizem que esse deve ter esse nome porque quem vai para lá não volta mais. É Auschwitz, né? Auschwitz. Aí o menino fala Haja Vista. Então, como que vai passar isso para o filme, né? Tem umas coisas que são bem complicadas mesmo. Eu achei a grande sacada do Menino do Pijama Listrado, a criança narrando aquilo, ela estranhando uma série de coisas, mas está o tempo todo aquela visão de criança. É um trabalho muito Criança no difícil nazismo, de transposição. O livro A Pedra da Paciência também, que é maravilhoso, ele é árabe. A fala é maravilhoso. A fala, o diálogo, ele só tem um casal o tempo inteiro no filme, ele doente, e ela também naquelas condições de bombardeio por Merkel. E ele fala no ritmo da doença dele, da respiração, o tempo inteiro falando assim, o diálogo todo cortado. E quando você assiste o filme é maravilhoso. Como é que eles fizeram essa transposição sem manter o diálogo dessa forma, senão todo mundo ia dormir. E que vocês estavam Então, falando. às vezes a gente tem é
gênios, É um trabalho assim muito grande. Você estava falando, vocês falaram também do Romeu e Julieta, não sei, né? O Romeu e Julieta tem o West Side Story. Esse você conhece, com certeza, né, gente? Vocês conhecem o West Side Story? É um Romeu e Julieta todo, né, em Nova York, né? Muito E tem o José interessante. Firelli, que é mais José próximo. Firelli, esse é esse tão eu adoro. lindo, eu também. São Só todos para deixar registrado, Lúcia Lambertini, primeira Emília. É o quê? Lúcia Lambertini. Quem É uma que tem? atriz, é a Emília dessa primeira. Ah, tá. Ah, Essa Lúcia você falou pra Lambertini. gente. Essa eu não vi, não, tá, São Henrique? 50 até 60. Eu lembro que ela tinha um curso desse, que é um dia feio. Dentro do não, eu estado, já- ela era filha, cara. Emília tinha que ser uma magrinha. Eu achava assim, eu gostava, eu me lembro. Imagina, eu tinha uns 3 anos. Mas era o que? Isso, televisão? Televisão, ela pela Tupi. Ela é assim. Eu acho que essa eu não assisti. Ela deve ter Não, eu, ouvido. mas eu aí- tenho idade da Estela, eu não vi isso, não. Ela deve ter ouvido. Mas então Não, essa. eu sei, mas eu não lembro disso, pequena. Mas Pô, tipo, é a idade da Estelinha. É São Paulo. E essa coisa também de mudar as coisas, né? Essa, gente, vamos encerrar. Vamos encerrar. É, Acabou quando eu Beth. falei da Mônica. Nossa, foi muito ótimo. legal. Essa mesa foi ótima. Eu sou o espetáculo de amarelo hoje. Eu vou tomar um cafezinho ali, tá? Um serron, certo no francês? Você tem meu francês? Um serron la palestra. Como dizia o Finisson. professor daqui, quando estava ensinando francês pra gente, que só mesmo o brasileiro conseguia entender a gente. A gente entendeu. Eu não parlo com você, não. Eu sugiro que a gente seja. Vamos encerrar. Como é que fala? Falta Estou só certo? Você finir. Você finila contra dança. Não, eu só ia só dizer, né, que a Mônica, ela tem, não sei se todo mundo sabe, que existe aqui na UF, na Letras, um laboratório de tradução, né, o Lab Estrade, que é coordenado pela Mônica, e acho que foi ano passado, ela fez um projeto muito legal, que quem é professor de francês conhece, mas a gente tem um mercado, né, editorial que produz esses livros, sabe, Français Facile, né, para quem está estudando e tal. E a Mônica entrou aí nesse mercado, ela já está no 3º livro, se eu não me engano. E um deles, porque assim, ela já fez, ela fez um que era o Júlio Verne, que ela fez o Français Facile, né, que ela botou numa linguagem mais facilitada. Mas agora, ela, nesse projeto que ela ia trazer para cá hoje, ela produziu um livro em francês, com orientandos, né, monitores ali no Lab Estrade. Eles escreveram o livro em francês dessa coleção, que se chama Ônibus 147. É alguma coisa assim, agora eu não sei. Acho que é ônibus. Aquele evento. Não. Caramba. Era 147, que também é a primeira coisa que eu pensei quando veio o texto para eu revisar. Foi. Aí foi muito legal a produção. O que elas fizeram? Ela combinou com o aluno lá, com o estudante, que eles iam produzir a história, mas na história. Então, assim, uma novela, né? Epistolar, não é um romance, né? É uma novela. E aí ela determinou a situação e ela escreve para ele escreve para ela, sem combinar, sabe? Então o livro são as cartas, né, que eles trocam entre eles, parte de uma história lá, que é alguém que perde uma bolsa dentro do ônibus e dentro dessa bolsa tem uma carta. E aí eles construíram a história dentro sem se falar, sem combinar. Agora eu vou te escrever, não, responde não. Eles responderam o que eles quiseram, claro que depois eles sentaram, ajustaram a história, né,
para fechar. E por que tem a ver com essa mesa? Porque dentro do Lab Estrade tem a galera do português para estrangeiro, que resolveram traduzir, olha que maluquice, traduzir o livro que foi produzido por falantes de português, foi produzido em francês, voltou para a língua do português. Então foi um trabalho muito legal que ela ia trazer para vocês um pouquinho desse trabalho de volta para o português de um texto produzido por não franceses, né? Acho que o menino é filho de francês com português, mas com brasileiro, mas que também não tem nada a ver. Mas foi um trabalho, acho que bem interessante que ela fez, que aí os livros saíram em português para estrangeiro, né? Para os meninos poderem usar no Prolem com estrangeiros que estão aprendendo português. A Mônica é um trabalho bem legal. mais criativas que eu conheço. Cara, a Mônica é um espetáculo. Que legal. Eu Bem legal. profundamente Tá ela disponível atua na como? voz. Onde é que eles compram? O livro eu recebi disponível e-book, sei lá, direto. Não sei se é porque eu fiz a revisão, ela me disponibilizou, eu leio. Depois você pergunta para ela. Tem que falar com ela, né? Pergunta para ela se é possível, a gente não sabe se por enquanto pode disponibilizar. Pode ser Mas eu acho que a ideia dela é essa mesmo, não é ganhar. Eu acho que não é dinheiro não, gente, acho que é tudo aberto. Ela não quer vender, não. Eu Ela tenho quer- recebido todos os concerfaci que ela faz, tenho recebido tudo aberto. Mas eu tô falando que eu faço as revisões, aí eu não sei se é porque Mas ela não quer nada com apoio. Mas também se ela fosse com ela não apoio, quer ela ia mesmo, massacrar. porque ela está fazendo um trabalho muito legal. Ela descobriu materiais do Júlio Verne. Eu acho que ela não devia querer ver nada, não. Vai tomar um tempo dela, ela vai parar de fazer essa coisa delícia que ela faz. E eu também me divirto, porque eu faço revisões. Bom, gente, vamos